Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre Manual de Assassinato para Boas Garotas da Holly Jackson, um dos grandes hypes aqui do último ano e também desse iniciozinho de ano, principalmente por conta do gênero dele, né, mais voltado de thriller e suspense, voltado também mais ao público jovem. Então a gente tem esse público-alvo aqui para Manual de Assassinato para Boas Garotas, um livro com muito hype, e que eu vim falar sobre ele com vocês hoje aqui no canal. Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não estejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre aqui no canal. Então vamos lá, né, falar sobre esse livro aqui, como eu falei, um dos grandes hypes dos últimos tempos, e vim falar sobre a minha opinião sobre ele com vocês. Vamos lá, gente. Um dos principais motivos que me deu vontade de falar sobre o Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu não estava pensando em fazer um vídeo sobre ele especificamente aqui no canal, pelo menos não tão cedo. Talvez assim, fazer um vídeo quando eu terminasse a série, porque eu acho que a série como um todo, ela é muito elogiada, na verdade. Mas eu quis falar principalmente sobre esse livro hoje, nesse vídeo aqui com vocês, porque eu percebi um padrão nas minhas experiências com o gênero, principalmente assim, as minhas últimas experiências. Eu acho que até vou botar na thumb algo nesse sentido, que eu acho que eu tô começando a cansar um pouco do gênero de thriller e suspense. Às vezes não há nem o problema do gênero, mas as experiências que eu tô tendo aqui não estão me entregando a experiência que eu gostaria de ter num livro do gênero. E infelizmente Manual de Assassinato para Boas Garotas foi uma pequena decepção em relação ao que eu estava esperando, ao que eu estava aguardando do que ele poderia me oferecer como experiência. E eu acho que isso não se passa nem pelo fato de ser um thriller e um suspense mais voltado ao público jovem. E eu acho muito difícil que seja apenas isso, porque a autora ela mostra ter capacidade de entregar uma boa narrativa, mesmo falando sobre esse gênero que muitas vezes alguém um pouco mais velho pode torcer o nariz quando pega qualquer narrativa que seja, fantasia, thriller, ficção científica, que seja voltada ao público jovem. Então eu não acho que seja esse problema, mas eu vou falar para vocês os problemas que eu encontrei nesse livro em relação à minha experiência e é claro, né, deixar mais claro aqui para vocês por que que eu acho que eu talvez esteja cansando do gênero de thriller e suspense. Antes de tudo, obviamente, como sempre nesses vídeos de resenha, eu vou falar para vocês mais ou menos o que é a narrativa de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Muitos de vocês já devem saber, mas aqui nós temos a protagonista, a Pippi. Ela é uma jovem adolescente de 17 anos que está terminando o ensino médio na Inglaterra. Então ela está fazendo os estudos, esses momentos finais ali de decisão de carreira, escolher que universidade ela vai se candidatar. Aí chega a oportunidade dela fazer o trabalho de conclusão de curso dela do ensino médio, né? Que aparentemente nas escolas da Inglaterra tem isso, né? Algumas escolas no Brasil eu acho que tem isso também, mas não são todas. E ela decide pegar como tema de trabalho de conclusão de curso dela um caso antigo da cidade dela, de Little Kilton, onde uma jovem adolescente, a Andy, ela sumiu. Misteriosamente, ela sumiu e depois de um tempo acabou sendo dada como morta, mesmo não encontrando o corpo dessa jovem. E o principal suspeito, e na verdade o culpado, né, segundo a polícia e a mídia local, era o namorado dela, o Saul. O Saul foi encontrado morto, né? Supostamente acabou se matando, mas a Pippi, depois de alguns tempos, a história se passa 5 anos depois do sumiço da Andy e da morte do Saul. Então tem esse intervalo de tempo. E a Pippi ela vê a oportunidade de estudar um pouco mais esse caso com um objetivo em específico. Ela não acredita que o Saul é o verdadeiro culpado por esse crime. E ela acredita muito que a mídia e a polícia tiveram papéis fundamentais na formação da opinião da população, porque nós vemos aqui no início do livro que a família do Saul, principalmente, ela é vista com muitos maus olhos. Então eles vão, por exemplo, no supermercado, nós temos um momento aqui no livro que nós vamos ver o irmão do Saul, por exemplo, indo no mercadinho e a atendente está olhando ele com o olho torto, não quer tocar, etc, porque chamam de uma família amaldiçoada, fazem brincadeiras de mau gosto com a casa da família, que ninguém quer passar em frente, ninguém quer passar na calçada que passa em frente, então tem toda essa questão. E a Pippi acredita que o Saul é injustamente acusado por esse crime, então ela quer provar que, na verdade, o Saul não era culpado. Então ela vai ser essa adolescente que quer resolver um mistério de 5 anos atrás, principalmente por conta de que o corpo da Andy nunca foi encontrado. A primeira coisa que eu quero falar aqui é da escrita da Holly Jackson, já para tirar uma coisa da frente, porque em relação ao ter me decepcionado um pouco com esse livro, não passa nem um pouco por conta da escrita dela, e até compreendo, se eu não me engano esse é o primeiro livro que ela escreveu como autora, então
é uma autora que aqui mostra claros sinais de amadurecimento. Então eu tiro isso da frente na minha avaliação, a não ser que seja um negócio muito ruim. E não é o caso aqui da escrita da Holly Jackson. Dá para perceber que é uma autora, sim, que está amadurecendo a sua escrita, mas que existe muito potencial aqui. Eu acho que ela escreve muito bem, com certeza. É um livro que me manteve, pelo menos nesse sentido, investido nele. Eu tive interesse de continuar com essa história. Eu acho que ela escreve a Pip muito bem. A Pip, na minha opinião, é a melhor personagem do livro e é uma personagem extremamente carismática. E é uma adolescente extremamente inteligente também. Você pode até torcer um pouco o nariz pelo fato de que uma adolescente de 17 anos está resolvendo um crime que a polícia de um mundo que já é modernizado e tecnologicamente avançado, né, para investigar redes sociais, tecnologia, etc., não conseguiu resolver. De qualquer forma, a gente deixa passar essa questão. Então, sim, eu acho que a Pip é com certeza a melhor personagem do livro, e ela tem esse carisma. Eu gostei muito da Pip nesse sentido. Mas eu acho que o que me pega pra mim aqui em Manual de Assassinato para Boas Garotas, o principal fato, na verdade, de eu não ter gostado, é que assim, eu acho que livros de thriller tem aquela questão da cortina de fumaça que os autores colocam na gente, pra gente continuar prosseguindo na leitura, suspeitando de um e de outro. Boa parte dos livros, eles têm essa questão pra gente sempre se manter um pouco ali às escuras de como tá a investigação, a gente sempre está cogitando alguma coisa, o que é que está acontecendo, quem é o culpado. E eu acho que boa parte do que a Holly Jackson faz aqui em Manual de Assassinato, ela faz muito bem nesse sentido. Só que chega um ponto da narrativa que eu acho que essa cortina de fumaça que ela joga acaba deixando de ser uma cortina de fumaça, e quando a gente olha por trás dessa cortina, não parece que tem muita coisa acrescentando nessa história. Então o livro ele está se arrastando, se arrastando e se arrastando. Você vê que pelo menos aquela lista ali de suspeitos pode não estar muito certa, porque você não consegue se convencer que um personagem, dois personagens, três personagens aqui são grandes suspeitos, porque a todo momento tem essa questão, você perde essa conexão do livro. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Eu não consigo acreditar que esses personagens são realmente culpados. Eu acho que provavelmente esse é o maior problema do livro para mim. Esse fato de você não conseguir chegar naquele lugar, ok, eu compro essa ideia de que esse personagem é culpado. Não, eu não acho que a Holly Jackson faz essa questão muito bem. Então eu acho que isso tira até um pouco do peso do desfecho do final do livro. Que o livro ele tem dois desfechos, ele tem uma grande revelação, depois tem uma virada para uma nova revelação. São dois plot twists, né? Eu acho que posso falar dessa forma na trama. Então eu acho que o fato de o livro ele não dá tanto peso assim aos suspeitos, pelo menos para minha experiência nesse livro, eu acho que acaba perdendo um pouco do peso da revelação lá no final. E é uma revelação que você, depois de um tempo, assim, com alguma atenção, antes de onde eu peguei quem era o culpado, dá pra você suspeitar quem é o culpado do crime. E eu peguei ali faltando 100, 150 páginas para terminar o livro, eu entendi, beleza, é esse cara aqui que é o culpado, foi lá no final, a culpa apareceu. Apesar depois de ter uma outra reviravolta no final, que essa de fato eu não estava esperando, mas foi algo bacana. Então isso foi o que mais me pegou. A Pippi é uma personagem muito inteligente, só que às vezes eu vi algumas opiniões sobre esse livro aqui que falam que ela é uma personagem inteligente, que ela faz algumas coisas que você não precisa usar, por exemplo, a suspensão de descrença para acreditar que ela tá fazendo essas coisas. Mas pelo fato da personagem ela ser um pouquinho inteligente demais, o fato de às vezes ela ter algumas atitudes um pouco inconsequentes, sem de fato ter alguma punição por conta dessas atitudes inconsequentes, também me desconectou um pouco. Eu gosto muito da Pip, mas o fato dela repetir algumas atitudes várias vezes e não vir punição por aquilo ali, acontece a primeira vez, você fica temeroso pela personagem. Acontece a segunda vez, ok, não vai acontecer nada, mas beleza, na próxima talvez aconteça. Acontece a terceira vez e não acontece nada, aí você começa a deixar de sentir medo por essa personagem, e eu não achei isso legal também no livro. E eu acho algumas decisões também, por exemplo, tem uma decisão específica, eu acho que vai muito do coração da gente em relação ao que acontece, né? Vocês, quem leu vai entender provavelmente, mas tem algo que a autora ela faz aqui mais próximo no final do livro para tirar um pouco dessa questão da impunidade das coisas que a Pip faz, que eu acho que no final de tudo não tem necessidade nenhuma dessa trama. Eu não enxergo, pelo menos, um crescimento, uma grande necessidade, uma grande mudança na história, o fato da autora ter feito isso que ela faz com um determinado personagem aqui no finalzinho, que envolve a Pip e a família dela. Quem leu vai saber o que é. Eu não vi necessidade nenhuma de fazer aquilo. Tanto é que quando eu li isso, por
que você tá fazendo isso? Por quê? Eu fico com dó por conta do que aconteceu, mas eu não consegui sequer, por exemplo, me emocionar por conta do que aconteceu. Eu fico com dó, obviamente, mas o impacto emocional que poderia ter tido, não teve. Não é que eu quisesse que a Pippi ela fosse punida de maneira brutal e nem etc. Nada disso. Mas o fato dela ter passado impune por conta de várias coisas que ela faz nesse livro. Vou falar um leve spoiler, que não é exatamente assim, não vou falar contexto de nada. Mas imaginem uma adolescente de 17 anos, menina, indo para um lugar no meio do nada, afastado de quase tudo, assim, é dentro da cidade, mas é um pouco afastado. E esse lugar para onde ela vai é a casa de um traficante. E não acontece nada com ela lá. Realmente surpresa que esse tipo de coisa aconteça, ainda que a escrita da Holly Jackson seja boa o suficiente para manter a gente preso nas páginas. Mas preso nas páginas apenas por ler, por ter um bom ritmo nesse sentido. É uma escrita fluida. Mas a escrita fluida não se traduz no ritmo narrativo. Não tem grandes acontecimentos rolando ali a todo tempo. A gente tem a investigação da Pippi, obviamente, mas não vai muito além disso. E, novamente, eu entro naquela questão de a cortina de fumaça de uma narrativa de thriller não funcionar muito bem. De pontos positivos, eu acho assim, é difícil. Como eu falei para vocês, eu saí decepcionado, então é um pouco complicado para mim falar do que eu de fato gostei além da Pippi nessa história. Eu gostei da reviravolta no finalzinho, isso eu não posso negar, eu de fato gostei. A Pippi é uma personagem carismática, claro, então eu acho que eu tiro isso como um grande destaque. A possibilidade, na verdade, de enxergar que a Pippi ela é uma personagem que tem mais potencial ainda de crescer. Eu vi alguns vídeos depois que eu terminei de ler esse livro aqui, e eu vi, pode estar enganado, porque as opiniões que eu vi sobre Manual de Assassinato para Boas Garotas eram muito positivas e isso me animou para ler o livro e acabou me decepcionando um pouquinho. Mas já vi opiniões que a personagem vai amadurecendo bastante nesse sentido, então eu tô curioso para ver nos próximos 2 livros da trilogia se realmente isso se confirma. Apesar dessa decepção, é uma decepção que poderia sim ter me afastado da série, mas por ser o primeiro livro da autora e por ser uma personagem que eu gostei, e eu acho que existe sim potencial para as coisas melhorarem nos próximos livros, eu acho que vale dar uma chance para os 2 livros da trilogia e talvez ler outros livros da autora. É isso, né? Eu acho que, enfim, esse foi um vídeo que foi majoritariamente mais de ponto negativo do que positivo, mas é porque eu realmente não consigo encontrar muito ponto positivo aqui nessa história. Apesar de eu ter dado 3 estrelas e meia para ele, né? É um bom livro, gente, eu não posso negar isso. É um livro, claramente é um livro para leitores jovens que estão tendo seus primeiros contatos com esse gênero. Eu acho que principalmente é isso. Se eu fosse indicar, se você nunca leu nada do gênero, pode pegar Manual de Assassinato para Duas Garotas que você vai curtir. Não pega essa minha opinião para bater o martelo sobre esse livro aqui, porque na verdade essa é mais questão de que eu venho de uma sequência de livros do gênero que não estão me entregando o que eu espero do gênero. Então isso me faz pensar que eu talvez esteja cansando um pouco dele. E eu acho que talvez nem seja esse caso. Eu só não peguei de fato, novamente, um grande livro de thriller para aproveitar de fato a história, me surpreender com as reviravoltas, os plot twists dela. Mas assim, se você é adolescente ou se você tem pouco contato com o thriller e suspense em geral, pode pegar Manual de Assassinato para Duas Garotas, que eu acho que sim, a sua experiência tem grandes chances de ser excelente, como de muitas outras pessoas. A grande maioria das pessoas falou muito bem desse livro. Eu sou, sei lá, um pontinho ali isolado de uma galera, de um grupo, que não acha que esse livro é exatamente tudo isso que todo mundo fala. Mas eu vejo sim o potencial dele, principalmente para novos leitores e pessoas que querem entrar no gênero. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixa um comentário, um joinha, compartilha esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem aqui no canal. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.